Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Jennifer e faço medicina na Faculdade Albert Einstein. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a segunda fase do processo seletivo da Faculdade Albert Einstein, que são as mini-entrevistas. Se você não viu o vídeo sobre a primeira fase e todo o processo seletivo, as inscrições, bolsas de estudo, notas de corte, eu vou deixar aqui linkado, então não deixe de conferir para saber tudo completinho para se preparar para essa prova. E só para explicar como eu dividi esse vídeo, qual vai ser o roteiro que a gente vai seguir. Primeiro, eu vou explicar o que são as mini-entrevistas, depois eu vou falar como funcionam as mini-entrevistas, qual foi a minha preparação e como foi no dia que eu fui lá fazer as mini-entrevistas. Então, como foram nas salas, como foram os entrevistadores, o que eu respondi, o que eu fiz, se eu tava nervosa, vou falar tudo isso, beleza? Então, vamos pro vídeo. E o que são as mini-entrevistas? As mini-entrevistas é uma forma de avaliação não cognitiva. E o que é isso, né? O Einstein não quer avaliar na sua segunda fase se a gente tá em matemática, física, química, as matérias do ensino médio. Ele quer avaliar se nós somos pessoas empáticas, respeitosas, que sabem conviver em time, que sabem trabalhar em grupo. Até porque o ensino do Einstein é TBL, Team Based Learning. Então ele preza muito por trabalho em grupo e é isso que ele vai avaliar. Você como ser humano, não. Tá, mas se o Einstein não avalia se eu sei física, química, matemática ou português, o que ele vai avaliar na segunda fase? Ele vai avaliar as competências socioemocionais. E o que são essas competências, né? Comunicação efetiva, empatia, compaixão, pensamento crítico, trabalho em equipe, lembra que eu falei do TBL? Liderança, motivação e ética. Como funcionam essas mini-entrevistas? São 8 cenários diferentes, 8 salas diferentes, que vai ter ali uma charge, um vídeo, uma história, ou até ator para você contracenar ali, né? E você vai poder dar suas impressões, suas opiniões, suas percepções sobre o que vai estar escrito lá na porta de cada sala. E tudo isso é com tempo controlado. Então você tem 2 minutos para ler qual vai ser a situação, que fica num papel assim na porta. Aí você pega papel, lê. 2 minutos. Você vai refletir sobre o que você vai falar. Beleza, vai soar um sinal sonoro, você vai entrar. E aí, quando você entrar, você tem 6 minutos para conversar com o seu entrevistador sobre o que você leu, ou o vídeo que você viu, ou a situação que tá na porta, ou conversar com o autor. Terminando isso, bateu o cronômetro de 6 minutos, já era, sai da prova e vai para outra sala. Lembrando que essa situação de você pegar o papel na porta, ler ou assistir o vídeo, enfim, o que estiver disponível ali para você naquela sala, vai se repetir durante 8 vezes. Então, são 8 mini entrevistas, 8 entrevistadores diferentes e 8 cenários e situações diferentes que você vai opinar. Então, se uma der errado, relaxa que vão ter outras. Foi a minha preparação. Eu confesso pra vocês que eu fiquei bem nervosa, feliz e nervosa ao mesmo tempo, porque eu não sabia direito o que ia acontecer. Eu não encontrei muito conteúdo sobre isso, não encontrei muitos vídeos, não encontrei muitos relatos. A única coisa que eu encontrei foi coisa lá de fora, porque as mini-entrevistas são um processo seletivo muito comum nas universidades de medicina dos Estados Unidos, Canadá, Austrália. Mas aqui do Brasil eu não encontrei muita coisa e é um dos motivos que eu tô fazendo esse vídeo pra tentar tranquilizar vocês. Pelo menos saber como vai ser já iria me ajudar muito a passar por isso. E eu contei com a ajuda de pessoas excepcionais. E também essa parte do vídeo, além de informar vocês, né, toda a ajuda que elas me deram, também vai ser uma parte de agradecimento, porque elas fizeram parte do meu processo. E como eu falei pra vocês, eu tava muito ansiosa. E quem me ajudou nessa parte mental foi o Bruno, ele é psicólogo de alta performance e me ajudou nisso. Eu falei pra ele, Bruno, tô muito nervosa, ansiosa, eu não sei como vai ser. E falei tudo que eu falei aqui pra vocês agora. Aí ele falou, beleza, então você vai fazer um exercício que me ajudou muito, eu espero que ajude vocês também. Você vai deitar ou sentar em alguma posição relaxante, vai fechar os olhos e vai se imaginar naquele dia. Então, tudo, desde o início. Você vai acordar, escovar o dente, tomar banho, tomar café da manhã, se trocar,
ir pro Einstein, estar lá, fazer a entrevista. E aí eu me imaginava assim tudo em mínimos detalhes, a roupa que eu ia usar, a forma que eu ia arrumar meu cabelo, eu chegando no Einstein. E aí eu lembro que eu imaginava eu entrando na sala e saindo feliz, tipo, ai, que legal, deu tudo certo, poxa, eu mandei super bem, sabe? E aquilo ia me tranquilizando, porque assim eu fui criando uma confiança que daria tudo certo no dia. E outro ponto que começou a me preocupar foi a minha oratória. Porque no cursinho a gente elabora redação, a gente elabora questão dissertativa, a gente faz um monte de coisa, mas a gente não é ensinado a falar com clareza e transmitir o que a gente pensa, o que a gente quer falar de uma maneira empática, de uma maneira que se faça clara. E eu falei, caraca, e agora, né? O que eu vou fazer? E aí, dois amigos meus, que eu amo muito, me ajudaram nisso, me passaram várias dicas que eu vou falar aqui pra vocês, que é o Giovanni, o professor de oratória, e a Micarla Lins, que me ajudaram muito, e eles são, assim, referência master, hiper, super, hiper da oratória. Vou compartilhar aqui com vocês algumas dicas que o Giovanni me deu, que na época eu fiz um resuminho e eu tô com ele aqui. A primeira: tentar entrar numa zona de dessensibilização. E o que é isso? A gente entrar numa zona que não é afetado pelo estresse. Porque quem nunca fez uma prova, ou deu uma entrevista, ou apresentou um trabalho que estava tão nervoso, tão estressado, que deu um branco, que travou, que começou a suar, que não sabia o que falar. Então, para evitar isso, a gente tem que entrar nessa zona. E como fazer isso? Tentar colocar na cabeça, eu sei que é difícil, que a gente tá indo lá para se divertir, para conhecer pessoas novas, para passar por uma experiência que você nunca passou. Porque eu juro para vocês, é uma experiência assim maravilhosa e muito diferente do que a gente passa nos vestibulares, que a gente passa no dia a dia. Então, de qualquer forma, vai ser um dia muito incrível para você e eu tenho certeza. A segunda dica: tomar cuidado com a linguagem corporal. Então, tentar não ficar inclinado, falar baixo. Muito pelo contrário, manter postura, olhar no olho da pessoa, sorrir, mostrar animação, falar, poxa, eu tô feliz que eu tô aqui, sabe? Mostra pra pessoa que você quer essa vaga e que aquilo é uma oportunidade única, que você tá se divertindo. Terceiro é investir em storytelling. Que é isso? Basicamente, contar histórias da sua vida que te lembram aquele cenário que você foi apresentado. Então, por exemplo, só um exemplo bem nada a ver, que não aconteceu isso no Einstein, mas sei lá. E aniversários. Poxa, tá escrito lá aniversário. Aí você vai entrar na sala, ao invés de você só ficar falando, aniversário pra mim é legal. Nossa, eu adoro aniversário. Virar pra pessoa e falar assim, nossa, teve um aniversário meu, quando eu fiz 12 anos, que a minha família convidou os meus avós, os meus amigos, e teve música ao vivo, teve crepe. Poxa, me trazem lembranças tão boas, sabe? Porque as histórias da sua vida formam quem você é. E é isso que o Einstein quer conhecer na segunda fase. E o quarto, que é meio óbvio, mas eu acho que vale a pena falar, é tomar cuidado com vícios de linguagem, gírias e palavrões. Pelo amor de Deus, vai falar palavrão, né? E na minha preparação, eu também fiz treinamento do meu cursinho. Eu fazia cursinho ângulo, mas outros cursinhos também disponibilizam treinamentos, mas alguns são pagos. E como estava disponibilizado lá pra gente, e também para pessoas de fora do cursinho, que era gratuito, eu falei, vou fazer, eu acho que toda ajuda é bem-vinda. E realmente foi muito bom, me ajudou a passar um pouco daquele nervosismo também, de será que eu vou conseguir falar na frente de uma pessoa estranha que eu não conheço? Então me ajudou. O único ponto negativo desse treinamento que eu fiz foi que não teve um feedback pessoal. Então, eles falaram mais geral, tipo, esse grupo aqui, que era eu e as outras pessoas, tem que melhorar tal coisa. Mais uma coisa que eu fiz e me ajudou, eu praticamente aluguei meu namorado e falei, você vai me ouvir, você vai ser o meu entrevistador. E aí eu peguei o material que o Ângulo disponibilizou, que tinha as entrevistas passadas, dos últimos anos. Então, os temas, as charges, imagens, tudo bem detalhado e tópicos que você poderia falar. E eu falei, você vai pegar aqui, você vai ser o meu entrevistador e você vai me ouvir.
E aluguei ele aí por boas horas e a gente ficou treinando. E qual roupa eu usei? Isso foi uma grande dúvida pra mim, porque o Einstein fala pra gente não ir com trajes muito sociais, formais. Mas também não dava pra ir esculachada, né? Colocar uma calça jeans e um chinelo de dedo. E aí eu pensei muito, falei, meu Deus, eu quero passar uma imagem de uma pessoa confiante, de uma pessoa que sabe o que tá fazendo, né? E aí a Rafa me ajudou, vou colocar a roupa dela aqui, ela é stylist e, assim, me salvou total. E aí no fim eu usei um conjunto de alfaiataria com um blazer cropped, mas eu não mostrei minha barriga, coloquei uma blusa e um tênis no pé. Então, acho que quebrou essa proposta de um look super formal, mas ainda tava muito apresentável e tava mostrando que aquele momento era muito importante pra mim e que eu respeitava muito quem tava lá. E como foi no dia? Bom, como eu falei, passam os 512 primeiros, mas eles dividiram em 2 grupos, o grupo da manhã e o grupo da tarde. Eu fiquei no grupo da manhã. Eu cheguei 6h30 no Einstein, se eu não me engano, eu cheguei bem cedinho. E já tava, assim, uma fila enorme na porta. E aí eu esperei, tranquilo. Entramos, e aí logo tem a primeira recepção. E aí a gente deixa a nossa bolsa, nosso celular, tudo. E só fica com o nosso documento e o número de identificação da nossa bolsa, que eles arrumam tudo direitinho, não tem risco de perder, nem nada. E aí, assim que a gente guardou nossos pertences, a gente subiu uma escada e foi para a outra recepção. E aí, nessa recepção, a gente dá nosso nome, nossos documentos, e aí eles dão um crachá pra gente, com as etiquetas e as informações sobre a prova que a gente vai fazer. Então, tem o seu grupo e qual o seu número dentro do grupo. E aí, depois que eu peguei o meu crachá, eu fui para um auditório enorme, que era todo dividido por grupo e por número dentro do grupo. Então, você tinha o seu lugar marcadinho, certinho, e é tudo muito bem organizado, sério. É até bonito de ver, de tão organizado que é. E aí, eu sentei lá, fiquei esperando a prova começar, e aí eles trouxeram uns lanchinhos pra gente dentro de uma sacolinha, porque lembra que eu falei que eles ficam com todos os seus pertences? Então, você também não pode levar comida, pelo menos na minha prova não podia. E aí, dentro da sacolinha vinha uma maçã, um pãozinho, um chocolate diamante negro. Gente, tô dando todos os detalhes, né? Vinha um chocolate diamante negro, uma tortinha de limão, que tava muito boa, e um suco de laranja. Se eu não me engano, era isso. E aí, nem deu tempo de eu comer o meu lanche nesse momento. Começou a palestra e foi apresentado, né, a faculdade, o método, tudo assim, bem explicadinho, foi muito legal. E aí depois ela falou sobre as minhas entrevistas, e uma coisa que eu acho legal falar aqui, que ela deixou bem claro a importância e o impacto que as minhas entrevistas têm na nota. Porque às vezes as pessoas passaram em último lugar ou muito longe das primeiras colocações e acham que não tem chance, mas ela mostrou pra gente gráficos de pessoas que, assim, decolaram na nota com a segunda fase e pessoas que passaram, assim, em primeiros lugares e acharam que, nossa, já passei, nem vou estudar, não sei o quê, e caíram totalmente. Independente da sua colocação, você tem que ir acreditando. E também nessa palestra teve um momento no final para tirar as dúvidas sobre as minhas entrevistas. Então, se você carrega alguma dúvida, relaxe que você vai poder tirar lá. E aí, terminou a palestra, e eu lembro que eu queria ir no banheiro, gente, eu fiquei muito apertada. Aí eu fui no banheiro, e eles começaram a separar os grupos. E eu era grupo 5, eu acho, e era a 7ª do meu grupo. E aí eles foram chamando grupo por grupo, como eu falei, é muito organizado. E aí chegou a minha vez, a gente fez uma filinha indiana e andou em direção ao hospital, porque a prova foi no hospital. Eles alugaram, acho que todos os andares, ou, sei lá, 17 andares, para fazer as provas. E a gente passou lá pela passarela, chegou no hospital, e aí, pô, meu, aquela emoção, foi muito legal. E aí a gente chegou no nosso andar, e a gente é posicionado na respectiva sala. Então, eu era a 7ª, fui colocada na 7ª sala. E aí a gente é posicionado de costas para a porta e tem que esperar o sinal sonoro, que tem tipo um radinho assim, pra gente poder pegar
e ler a situação que a gente vai conversar na sala. E aí, como eu falei, a gente tem 2 minutos. E a minha primeira sala era uma notícia sobre cola. E aí tinha uma pergunta que era: você já colou na prova? Ou o que você acha de quem cola na prova? E aí já começou assim, né? Aí eu falei: bombástico, bombástico. E aí, você tem os 2 minutos, né? E é quando você tem pra pensar na sua resposta, o que você vai falar. Eu não vou mentir, eu fui muito sincera, tanto nessa sala como em todas as outras. E aí eu contei de uma situação que eu tava no ensino fundamental e era uma prova de religião, porque eu estava numa escola religiosa. E eu ia tirar 9, mas eu queria tirar 10. E aí tinha uma questão que eu não sabia, e aí eu colei da minha amiga. Gente, eu me senti muito mal. E aí eu contei, né, isso pro entrevistador. Eu falei, me senti muito mal, eu chorei. E fui contar pro professor que eu tinha colado nessa questão. E aí ele me tirou o ponto dessa questão, acabei ficando com 9. E desde então eu nunca mais colei. E é verdade, eu nunca mais colei. Mas no ensino médio, algumas vezes eu passei cola. E eu falei pra ele que eu me arrependia e que eu não tinha o costume de fazer isso. Porque eu sempre ajudava as pessoas antes das provas. Então, precisa de uma explicação, eu ajudava. Precisa de um resumo, eu mandava. E poder atrapalhar ali o meu momento de prova, que eu estudei pra estar lá, eu não achava justo. E eu falei isso pra ele. E aí ele começava a me apertar, né? Falar, mas e aí, um amigo seu que vai reprovar pede uma cola. Aí eu falei, não sei, na situação não sei, mas eu com certeza ajudaria ele a estudar. Mas na hora eu posso me comprometer passando cola, sendo que eu estudei para aquela prova, e eu não acho justo. E ele, mas e aí? E aí você nunca mais pediu cola, não sei o quê, e que você acha de quem cola em trabalho? E assim, mega me apertando sobre cola, mas assim, essa eu acho que eu me saí super bem, eu saí super feliz e positiva, ainda mais por ter sido a primeira. Eu falei, nossa, eu vou arrasar. E aí eu não vou lembrar ao certo a sequência das próximas. Teve outra sala também que foi sobre prazos de entrega e atrasos de prazos de entrega de trabalhos. E aí eu contei de uma situação que aconteceu comigo quando eu tava na escola. Tinha um prazo para entregar um trabalho muito importante para nota, mas todo mundo no grupo esqueceu. E ao invés de a gente ficar brigando, a gente passou a madrugada e a manhã inteira antes da entrega do trabalho fazendo tudo que precisava ser feito. Então, cada um pegou uma parte e foi fazendo, e mega rolou. E aí ele começou a falar, mas e aí? Teve alguma vez que você atrasou a entrega? Eu falei, teve. Tem uma lista de matemática que era pra ser feita nas férias durante o meu ensino médio, e eu simplesmente esqueci, evaporou da minha cabeça. E eu tive que falar pro professor que eu não tinha feito, e foi péssimo, porque eu sempre fazia tudo. E eu tive que lidar com isso, eu tirei uma nota menor, mas entreguei e fiz o que eu pude, e foi mais ou menos isso. Essa sala não teve nada muito surpreendente, era só sobre prazo de entrega, o que eu ia fazer, como eu me organizo, se eu costumo esquecer muitos prazos e tal. E aí teve outra sala que essa quebrou as minhas pernas total, eu tava indo muito bem. E aí foi pra essa sala, que era um gráfico sobre conhecimento e autoconfiança. Gente, eu não sei o que deu na minha cabeça, que eu interpretei tudo errado e fui falar pro examinador, e aí o examinador virou pra mim e falou assim, você quer ler de novo? Quando ele falou isso, gente, eu gelei assim. Aí eu falei, quero, né? Pô, se ele tá falando pra eu ler de novo, eu vou ler de novo. Aí eu fiquei olhando e, gente, eu percebi que eu tinha interpretado tudo errado e que eu tava falando tudo ao contrário do gráfico. Falei... Aí eu falei, desculpa, eu errei, eu interpretei errado, mas... E é ao contrário do que eu falei, na verdade. Quanto mais conhecimento a gente tem, menos a gente acha que sabe das coisas. Só que eu tinha ficado muito nervosa nessa sala e não rolou do jeito que eu queria. E aí tocou o sinal e eu saí, eu fiquei bem triste, mas eu falei, tem que recuperar nas próximas, agora já foi, não tem o que fazer. Aí eu entrei numa sala que era sobre atividades extras e o que fazer para relaxar, alguma coisa assim, e era um texto. E aí eu entrei na sala e ela falou assim, tá, e aí, o que você faz para relaxar, para ir além da faculdade, como você iria se organizar? E eu falei, eu ia me organizar por horário e tentar colocar algum exercício físico, manter algum hobby meu, descansar, tentar fazer o meu máximo pra me organizar. Ela falou assim, mas e aí, você surtou e
não sabe se organizar. E agora, o que você vai fazer? Falei, posso pedir ajuda pra algum professor ou algum veterano que passou por isso. Aí ela falou assim, tá, mas e aí? E aí não deu certo, o que você ia fazer? Aí ela fez eu falar. Só que ao mesmo tempo, ela parecia ficar muito entediada com o que eu tava falando, sabe? Ela ficava tipo, hum, hum. Só que eu não sei se isso era uma conduta orientada, porque tem alguns examinadores que são mais calmos, tranquilos, outros que são mais falam e fazem você falar. E eu não sei se isso era uma coisa que ela tinha que seguir essa conduta. E aí eu comecei a falar, e eu lembro que eu ficava muito nervosa, que eu falava, nossa, ela deve me achar muito chata e entediante, porque ela não mostra uma reação. E aí ela fez eu falar lá como eu ia me organizar, dos meus hobbies, o que eu faço quando eu fico muito ansiosa, muito nervosa. E aí terminou o tempo e foi isso. E teve uma sala também, que era uma charge do Calvin, que se eu não me engano o Calvin tava segurando um guarda-chuva, e aí embaixo do guarda-chuva que ele tava segurando tinha 2 bonequinhos em cima dele, assim, sabe? Meio que ele tava fazendo todo o trabalho e os bonequinhos só estavam lá existindo. E aí eu já logo captei que era sobre trabalho em equipe, né? E aí eu entrei e, gente, eu sempre puxei uma sardinha ali pro trabalho em equipe, pro TBL, que eu falei aqui pra vocês, que sempre me falaram que o Einstein preza muito. Então eu falei, eu vou falar disso na segunda fase, se eles prezam. E aí eu contei uma história da época da escola também, que tinha um colega do meu grupo que no teclado dele não tinha C cedilha, Z e acento. Isso é verdade, gente. Tudo que eu falei é verdade. E eu tive que redigitar o trabalho dele inteiro com C cedilha, W, acento. E eu falei que eu fiquei muito brava na hora, mas era sobre trabalho em equipe e ele não tinha o que fazer. E eu tinha que fazer aquilo pelo time. E também teve outro momento que eu não consegui fazer um trabalho e o meu grupo me ajudou também fazendo a minha parte. Então, às vezes você é o Calvin e às vezes você é o bonequinho em cima do Calvin, sabe? E por último, as duas mais legais foi uma que era um vídeo sobre várias menininhas assim, que elas tinham que escolher uma boneca, uma entre duas bonecas, uma boneca branca e uma boneca negra. E elas tinham que decidir qual elas achavam mais bonita e tal. E todas decidiram que a boneca branca era mais bonita. E aí eu tinha que entrar na sala e dar a minha opinião sobre isso. Poxa, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar, ainda mais porque o vídeo demorou, sei lá, 1 minuto e meio. E eu tive só 30 segundos pra pensar o que eu ia falar. E aí, numa parte do vídeo, a menina fala que a boneca negra tem o cabelo feio. E o cabelo dessa boneca parece muito com o meu cabelo natural. Meu cabelo tá escovado, né? E aí foi um dos pontos que eu toquei. Eu falei, olha, meu cabelo é enrolado, mas hoje no Einstein eu vim com ele liso, eu tava realmente com ele liso. E a examinadora também tava com o cabelo enrolado igual o meu. E aí eu falei assim, isso me trouxe sentimentos fortes porque eu tento aceitar meu cabelo do jeito que ele é. E cada dia é difícil pra mim, porque sempre falaram que o cabelo liso era mais bonito, sempre falaram que o cabelo cacheado não era legal. E isso é uma coisa que eu trouxe de mim, talvez da minha infância, talvez como essas meninas, porque eu só tinha bonecas loiras de cabelo liso e não carregava uma diversidade, amigas muito diversas, mas as nossas bonecas eram iguais. Então, se eu fosse criança, talvez eu teria a mesma opinião, sabe? E aí ela foi caminhando, caminhando, caminhando essa entrevista até que chegou no assunto cotas raciais. E aí ela virou pra mim e perguntou assim, tá, mas e aí? Tá entre você e uma pessoa negra, quem você acha que tem que conseguir a vaga do Einstein? Aí eu... Gente, não dá pra mentir. Não dá pra você, não, vou ser super-herói, vou vir com o discurso pronto, não dá. Aí eu falei assim, olha, eu acho que o Einstein tem que decidir isso, que cabe ao Einstein decidir isso, criar um critério de desempate deles, que eles achem justo, segundo o que eles acreditam. Aí ela falou assim, mas que critério é esse? Aí eu falei assim, um critério comportamental, não físico. E aí a entrevista acabou. E teve também uma com a atriz, e tem
texto, assim, todo o script, e era uma mãe de um colega meu da faculdade, que a gente tava numa festa e esse colega bebeu e ficou mal, entrou em coma alcoólico e eu que levei ele pro hospital, dirigindo. E aí a mulher, né, a atriz estava assim, completamente desesperada. Meu Deus, você conhece meu filho? Tinha droga lá naquela festa. Meu Deus, você bebeu e não sei o quê. E, gente, nessa sala me emocionei muito. Eu chorei de verdade, assim, de cair lágrima. Porque sempre quando envolve alguma coisa, tipo, dirigir e beber, eu fico muito emotiva, porque tem muitos casos de pessoas assim da minha idade e amigos de amigos meus, conhecidos que faleceram por conta disso. E é uma coisa que me deixa muito sensível. E aí ela falando: "Ah, mas você bebeu e você dirigiu? Você fez isso? Tinha droga?" E, gente, aquilo me tocou de uma forma que eu falei: "Não, eu nunca ia fazer isso, eu nunca ia beber e dirigir." E aí eu comecei a chorar. E aí eu tentei acalmar ela com tudo que eu pude, falar: "Não, eu tô aqui com você, eu não conheço ele." Contei a verdade pra ela, mas eu trouxe ele, e a enfermeira falou isso, a médica falou isso, mas eu tô aqui com você, a senhora quer uma água. E eu acho que eu fui bem. Então, sempre falaram isso pra mim, que o Einstein não gosta de discurso pronto. Se você for lá e falar: "Não, vou decorar aqui várias coisas pra eu falar", não vai dar certo, porque eles querem conhecer quem você é, no que você acredita. Fui muito transparente na entrevista, eu fui realmente sincera. Confesso que eu tava nervosa, tentei exercitar de todas as formas possíveis pra não ficar nervosa, mas sempre bate uma ansiedadezinha, né? Porque é uma coisa que a gente quer muito, mas deu tudo certo, né? Hoje em dia eu tô lá, então foi uma experiência, assim, fantástica, foi muito legal. Hoje é isso, pessoal. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Lembrando que aqui na descrição estão os meus resumos pré-vestibular, que são mais de 500 arquivos que eu usei para ser aprovada no Einstein e na UFRJ. Então, vale a pena conferir. E também as minhas redes sociais estão na descrição e aqui na tela. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar te ouvir. Um beijo!